Se alguém avaliasse a cúrcuma de forma verdadeiramente objetiva, acho que não haveria nenhuma condição ou problema de saúde para o qual não se pudesse encontrar algum benefício em tomar cúrcuma. É incrível. Tenho cultivado açafrão nos últimos 9 meses. E finalmente fiz a colheita. Minha esposa e eu estamos comendo. Estamos apenas mastigando-a. É como uma cenoura aromática. Não tem um sabor forte, mas tem propriedades de saúde realmente potentes. Mas, primeiro, deixe-me falar sobre como aumentar a biodisponibilidade da cúrcuma. Sempre que você tomar cúrcuma em um suplemento, recomendo fortemente que não a tome na forma de extrato de curcumina. Você deve tomar o extrato da planta inteira, pois a curcumina é apenas um dos milhares de fitonutrientes diferentes presentes na cúrcuma. Portanto, se você comprar um produto que diga o extrato de curcumina, certifique-se de que ele venha com o pó de açafrão. Ou você pode simplesmente mastigar açafrão cru. Em segundo lugar, a pimenta do reino preta ou branca ajudará a aumentar a absorção em cerca de 2000% ou 20 vezes a absorção sem pimenta. A pimenta branca aumenta um pouco mais a absorção, mas os dois tipos de pimenta têm efeitos bastante semelhantes. Agora, o que você pode fazer se for tomar um suplemento ou apenas consumir açafrão cru é pegar um grão de pimenta preta ou branca e engoli-lo. Isso ajuda. E, em terceiro lugar, adicione um pouco de gordura ao mesmo tempo em que você a consumir. A questão é, por quê? Porque muitos desses fitonutrientes, incluindo a curcumina, são lipossolúveis. Portanto, para absorvê-los melhor, você precisa de um pouco de gordura. Você pode usar ghee. Você precisa de manteiga, óleo MCT, óleo de cocô, azeite de oliva. Você pode usar qualquer uma dessas gorduras. Você só precisa de um pouquinho. Outra coisa que você precisa saber é que esses fitonutrientes são um pouco sensíveis ao calor. Portanto, se você for colocá-los em seus alimentos, é provável que eles não sejam tão potentes. Outro ponto é que, se você comprar um suplemento com açafrão ou extrato de curcumina, certifique-se de que seja liofilizado. Isso porque o processo de liofilização permite que essas enzimas sejam ativadas. Portanto, elas estão em um estado dormente e não são excessivamente processadas ou aquecidas. Então, vamos nos aprofundar no que essas substâncias realmente podem fazer pelo seu corpo. A propósito, se você achar este conteúdo útil, curta o vídeo e inscreva-se no canal. De todas as plantas, imagino que a cúrcuma esteja no topo em termos de número de estudos pesquisados. Estou falando de estudos duplos cegos, controlados por placebo, sobre todos os tipos de coisas. As duas grandes áreas de pesquisa sobre a cúrcuma são, número 1, inflamação e número 2, câncer. E o mais incrível sobre a cúrcuma é que ela praticamente não tem efeitos colaterais. Não houve mortes nem efeitos colaterais graves. Pode haver alguns problemas digestivos leves se você consumir em excesso. Mas mesmo em doses elevadas, não há efeitos colaterais graves, como acontece com os medicamentos. E eles compararam muitos medicamentos diferentes com a cúrcuma. E a cúrcuma acompanha os efeitos desses medicamentos. Ok, então vamos começar com o potencial antioxidante. Ele aumenta a glutationa. Aumenta outras redes antioxidantes no corpo, aumentando a capacidade de ativar esses antioxidantes. Existem certos genes que ativam ou desativam os antioxidantes. E a cúrcuma tem a capacidade de ativá-los para ajudar a combater os danos dos radicais livres envolvidos na oxidação e na inflamação. A cúrcuma também tem efeitos potentes no cérebro e no sistema nervoso. Foi testada e demonstrou melhorias significativas na doença de Alzheimer, na doença de Parkinson e noutras doenças neurodegenerativas. Também foi demonstrado que diminui a formação de placas no cérebro. Tem efeitos cardiovasculares muito potentes, incluindo ajudar a baixar a pressão arterial, diminuir os lípidos e ajudar a retardar a formação de placas na arteriosclerose e artérias entupidas. Ela também protege o revestimento interno das artérias, a camada endotelial, que geralmente é mais vulnerável à inflamação. Agora, do ponto de vista microbiano, a cúrcuma é um poderoso antimicrobiano, antiviral, antibacteriano, anticandida, antifúngico, antiparasitário e anti-H. pylori. Portanto, é ótimo para quem tem uma infecção. Ela apresenta grandes benefícios para dermatite e muitos outros problemas de pele, incluindo psoríase. É ótimo para o fígado também. Pode proteger o fígado contra a formação de gordura e fibrose, que alguém desenvolve após ter inflamação no fígado. Isso porque o açafrão tem propriedades anti-inflamatórias muito potentes.
Ele vai retardar a fibrose. Certas substâncias presentes na cúrcuma também aumentam os sais biliares. E isso proporciona uma cascata de melhorias na digestão, aumentando as vitaminas lipossolúveis. A cúrcuma ajuda a fortalecer o revestimento da mucosa intestinal. E isso é muito importante para prevenir doenças autoimunes, alergias e deficiências imunológicas. A curcumina presente na cúrcuma atua diretamente no DNA, ajudando a protegê-lo contra os danos causados pelos radicais livres, bem como ajudando na melhoria e reparação do DNA. Ela também ajuda as células danificadas a se autodestruírem. E isso é algo positivo. É chamado de apoptose, que é a morte celular controlada quando há um problema na célula. Isso por si só pode ajudar a diminuir o risco de câncer. A curcumina também protege as células em caso de quimioterapia ou radioterapia. Além disso, contribui para aumentar a eficácia desses tratamentos. O açafrão também ajuda o sistema endócrino de várias maneiras diferentes. Uma das principais maneiras é tornar a insulina mais sensível. Portanto, se alguém tem resistência à insulina como pré-diabético ou diabético, ela ajuda a insulina a se tornar mais sensível. Existem vários estudos sobre o assunto, como ensaios clínicos duplos cegos controlados por placebo, que mostram proteção contra o desenvolvimento de diabetes em pré-diabéticos. Ao mesmo tempo, os diabéticos que tomam isso reduzem significativamente as complicações do diabetes. Portanto, mesmo tendo diabetes, eles têm muito menos efeitos colaterais. Além disso, a cúrcuma apresenta grandes benefícios terapêuticos por ser um adaptógeno. Isso ajuda a aumentar sua tolerância ao estresse. Também tem sido usado para ajudar na depressão e na ansiedade, portanto, pode ajudar tanto nos transtornos de humor quanto nos transtornos cognitivos. Mas, como eu disse antes, câncer e inflamação são as duas principais coisas pelas quais a cúrcuma é conhecida por tratar. Existem muitas pesquisas sobre vários tipos diferentes de câncer, não apenas visando diretamente o câncer, mas inibindo muitos dos mecanismos envolvidos no câncer. Isso inclui a inibição da angiogênese, que é o fluxo sanguíneo que alimenta o câncer. A cúrcuma também ajuda a combater alguns dos mecanismos que as células cancerígenas e tumorais utilizam para suprimir o seu próprio sistema imunitário. Portanto, ela realmente ajuda suas células a impedir que as células cancerosas sobrevivam. Além disso, em um estudo, eles encontraram curcumina dentro de uma célula cancerosa do cólon, o que significa que, de alguma forma, ela acabou indo parar lá. Isso é bom, porque agora ela pode criar alguns efeitos realmente interessantes. Existem muitas vias diferentes envolvidas na inflamação. E, portanto, a curcumina parece inibir a maioria dessas vias, o que proporciona uma abordagem de amplo espectro para a inflamação. Vou incluir um estudo que mostra todos os diferentes medicamentos que funcionam para a inflamação e, em seguida, como a curcumina imita muitos desses medicamentos. Portanto, a curcumina não é realmente uma raiz. É um rizossoma, que é como o caule de uma planta que vive sob o solo para ajudar a protegê-la. E, como eu disse antes, o açafrão não tem gosto ruim. Mas se você não a cultiva, basta ir ao supermercado. Compre um pouco de cúrcuma orgânica e coma 2 ou 3 por dia para prevenir muitos problemas. Delicioso!